Bom dia, meninos. Vamos então fazer mais uma aula aqui para esse nosso regime de aula à distância. Então, estamos nessa quarentena. Alunos da terceira série do ensino médio, Colégio Estadual Aines Virgínio Machado. Então, aqui o professor Sérgio, de Geografia e História. Estamos aqui, nós vamos falar hoje não sobre os regimes totalitários, né, a ascensão desses regimes totalitários na Europa. Tá? Vamos tentar entender então um pouco isso aí. Vou dividir a aula aqui em dois momentos também, para não ficar muito longo os vídeos, tá? Principalmente estão falando de nazismo, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, e também de stalinismo na própria União Soviética. Dá uma resumida aí. E falar um pouco também de alguns outros regimes ditadores que surgiram nesse período em outras partes do mundo. Beleza? Então aqui nós vemos aqui a figura de esses dois cidadãos aqui, né? Que nós vimos que é Adolf Hitler, né, o do bigodinho aqui, e o Benito Mussolini. Então, Mussolini do fascismo italiano e Hitler do nazismo alemão. E aqui essa figura nos mostra os símbolos, né, desses dois regimes. Então, né, a cruz suástica, né, e o fácio, né, ou feixes de ramos de varas com um machado. Assim. Então, são os símbolos desses dois sistemas. Nós vamos ver mais adiante também. Tá? Então, aqui, essas características principais desses regimes totalitários aqui, ó. Então, eu listei alguns aqui, são os principais. É claro que um ou outro pode ter uma outra característica mais específica, né? Mas, geralmente, esses regimes, então, teriam essas características aqui. Ó. Regimes totalitários. Então, geralmente um partido único, um nacionalismo extremado, né? E visando o quê? Uma figura simples, uma figura simbólica, vamos dizer assim, que representaria esse partido, né? A figura do líder supremo da nação. Então, tendo assim uma ideologia oficial, né, um culto ao líder, a figura principal, a figura central desse regime. Né? No caso da Alemanha, Hitler, e no caso da Itália, o Mussolini. E ainda na União Soviética, a figura do Joseph Stalin. Então, o Estado era autoritário, né? Logicamente, sendo assim um Estado policial também, um Estado que vigia a vida do cidadão o tempo todo. O cidadão se torna subordinado totalmente ao Estado, por isso o próprio nome totalitarismo. Né? Então, o cidadão ele se torna subordinado todo ao Estado, né? Tudo no Estado, como o próprio Mussolini falava. Esses regimes também, geralmente, eles eram anti-liberalismo, ou seja, contra o liberalismo, né? Tanto o liberalismo econômico, né? Até o liberalismo político e também o liberalismo jurídico. Né? Então, as ideias preconizadas lá ainda digamos, no iluminismo, pensadores iluministas, então eles não concordavam com essas ideias, né? Principalmente a questão do liberalismo econômico. Né? Então, eles eram porque o Estado era um Estado intervencionista na economia, nesses regimes ditatoriais. Então, o Estado intervencionista, o Estado intervinha na economia. Então, eles eram contra o liberalismo econômico. O Estado militar também, né? Dentro do militarismo, então esses regimes, principalmente o nazismo e o fascismo, eles implantavam esse militarismo dentro das próprias escolas, militarizava até as escolas, militarizava os alunos, as crianças, então até crianças eram alistadas nas Forças Armadas, principalmente no nazismo. Outra característica essencial também, anticomunista, esses regimes, né? Claro que não o stalinismo, mas eu digo os dois principais aqui, nazismo e fascismo. Então, eles eram anticomunistas, ou seja, eles eram contra o comunismo. Então, o nazismo e o fascismo eram contra o comunismo. Ou seja, eles não concordavam com o comunismo. Né? Então, até por isso, esses regimes não podem ser considerados um regime de esquerda. Né? Lógico que não tem como. Se os caras eram contra o comunismo, né, nazismo e fascismo, como que eles vão ser regime de esquerda se eles eram contra o principal movimento de esquerda, principalmente a partir da Revolução Russa de 1917, que foi implantado o comunismo na Rússia, que depois se tornou a União Soviética. Então eles eram inimigo, o comunismo era inimigo do nazismo e do fascismo. Eram regimes homofóbicos também, né, no caso principalmente o nazismo, também que o Hitler perseguia as minorias, né?
não só os judeus, mas outras minorias como homossexuais, deficientes físicos e outros mais. Então, era um regime homofóbico. E expansionismo territorial, né? Uma característica também que é dada a esses regimes é a questão do expansionismo territorial. Ou seja, na ideia deles, eles tinham que conquistar território, conquistar espaço. Né? No próprio nazismo de Hitler, ele vai colocar essa ideia do espaço vital, que a Alemanha teria o direito de construir a grande Alemanha novamente, um grande império alemão novamente. Então, para isso, ele teria que conquistar territórios, né, para alocar todo o espaço, vamos dizer assim, chamar de espaço vital, como foi chamado por Hitler. E a Itália também, na figura do Benito Mussolini, também tinha essa ideia de expansionismo territorial, no qual ele se colocava como aquela pessoa capaz de, digamos assim, reestruturar o Império Romano novamente. O grande Império Romano, né, sendo, digamos assim, retornar, né, a formar o grande Império Romano, ou seja, de se tornar um grande império novamente, então conquistar espaço territorial. Aqui uma charge aqui, para entender como esses regimes funcionam para a população. Então, uma charge é aqui a figura do líder supremo, que é adorado, que é venerado, que é até endeusado. Hitler ele se considerava não só uma figura política, mas uma figura, um próprio Deus, né? Como ele mesmo falava, a figura de Hitler. Então, eles repitam comigo, vivemos numa democracia. Então, eles faziam com que o povo, a população acreditasse em tudo que eles falavam, de modo que a pessoa não percebia que ela estava vivendo em uma ditadura. Então, ele colocava para o povo, cidadãos, entender, nós estamos vivendo numa democracia, mas na verdade não estava. Mas a população em si, ela acreditava naquilo que eles pregavam. Então, eram figuras, eram líderes que eles tinham um poder de convencimento muito grande, né? Então, com esse poder de convencimento, eles colocavam as pessoas para acreditar na teoria deles. Então, como surgiram esses regimes? Então, nós vamos perceber que esses regimes surgiram então na Europa a partir, esses dois primeiros aqui, nazismo e fascismo, a partir final da Primeira Guerra Mundial, né? No período pós-Primeira Guerra. Por quê? Porque as nações europeias, os países europeus estavam arrasados, a economia arrasada, a situação econômica e social desses países eram críticas, né? Então, esses problemas levaram a esses líderes a aparecer como salvadores da pátria, né? Aparecer como o único líder capaz de tirar esses países da situação de pobreza. Então, com isso, eles foram impregnando na cabeça, na mente da população, que eles eram o único capaz de fazer isso, né? Outro fator que levou à crise do capitalismo internacional. Então, nós vimos também crise de 29, nós já estudamos aí alguns dias atrás. Então, a crise econômica de 1929 fez com que também desse mais razão para esses líderes, né? Com que o capitalismo entrou em crise, então eles falaram, então esse sistema capitalista ele não é o suficiente, nós precisamos de alguma coisa diferente, né? Vamos dizer assim, não precisamos de algo diferente. Por isso que eles eram contra o liberalismo econômico. Eles culpavam o capitalismo pela crise econômica de 1929, que arrasou, né, as economias de quase o mundo inteiro. As fragilidades das democracias, então, os países que eram governados por democracias nesse período, somente democracias liberais, eles não eram, os governantes até aquele momento, não eram capazes de resolver os problemas econômicos desse país. Então, eles se colocaram como alguém que fosse capaz de resolver isso aí. Então, por isso que a população, a elite, não só o povo no geral, mas a elite econômica também, viram como algo que seria bom para o país, né, a implantação desse regime, sobre a figura desse líder, né, tanto de Hitler como de Mussolini. Então, por isso ele teve apoio das elites econômicas, dos empresários, dos proprietários rurais, para implantar esses regimes ditatoriais. E outro fator que levou à ascensão do nazismo e do fascismo foi o avanço do socialismo. Então, a União Soviética tinha se formado em 1922, né, após a Revolução Russa lá. E depois da morte de Lenin, em 1924, o Stalin assume o comando da política soviética em 1927, então um pouco depois da morte de Lenin.
E ele vai ficar muitos anos no poder, até 1953, e vai implantar um regime rígido também da União Soviética, mas um regime que desenvolveu a economia também da União Soviética. Ela se tornou uma potência industrial no prazo de 10 anos. Então, isso também, o socialismo assustava a elite econômica, né, desses países europeus. Então, a preocupação deles também, das pessoas, era o quê? Não deixar que o socialismo chegasse a outros países. Então, eles tinham medo do socialismo, então eles eram contra o socialismo. Então, esses motivos levou então à implantação desses regimes. O fascismo na Itália, então, aí na Itália nós vamos ver que o fascismo surgiu lá exatamente baseado nessa ideia, nesse problema econômico que o país estava passando após a Primeira Guerra Mundial, né? E as pessoas, os italianos, eles viram na figura de Mussolini alguém que fosse capaz de resolver essa agitação social, esses problemas econômicos, esses problemas sociais do país, né? Então, aí, com isso, ele acabou facilmente chegando ao poder, né? Benito Mussolini, que viveu de 1883 a 1945, fundador do movimento fascista aqui, ó. Então, o símbolo aqui do fascismo, o fácio, né? Que é essa espécie de feixes de varas juntas, né? E entrelaçadas, né? Por ramos e com um machado de aço, não? Em cima. Então, isso simboliza o quê? Essas varetas juntas simbolizam o quê? O símbolo da força, né? Da união. Então, todos juntos, na ideia de Mussolini, todos juntos, né? Eram invencíveis, eram pessoas fortes, né? E o machado de aço, ele simboliza o quê? O poder de vida e de morte do líder supremo, né? Então, esse símbolo aí também ainda existem alguns brasões ainda, inclusive no brasão da França, vocês vão pesquisar, tem lá. Né, no parte dos feixes também tem no brasão dos Estados Unidos, as varetas juntas, né, simbolizando o símbolo de união e de força. Então, Mussolini era filho de um ferreiro, né, socialista, e ele aderiu ao Partido Socialista, de onde com o tempo acabou sendo expulso por conta de suas posições políticas dele, né, que era mais radical, vamos dizer assim, e ele foi expulso. Mas aí, em 1919, ele mesmo fundou uma organização política. Né? Mussolini mesmo fundou uma organização chamada de Fasci di Combattimento, ou, traduzindo, Esquadrões de Combate. Né? Então, com essa organização, posteriormente, ele vai dar origem em 1921, já no Partido Nacional Fascista. Né? Então, ele mesmo vai iniciar, então, sua organização política. E aqui está o cidadão, aqui, ó, Benito Mussolini, vocês podem ver nessas fotos. Então, eles apresentavam como uma solução para a crise italiana. Né? Então, na ideia de Mussolini, ele se apresentou como uma pessoa forte, né? Inteligente, capaz de resolver os problemas econômicos que a Itália estava passando. Então, por isso ele acabou sendo, recebendo a adesão das pessoas, não só do povo em geral, mas também dos industriais, dos ricos, da elite, econômicos, proprietários rurais. Né? E aí, em 22, ele chega ao poder lá na Itália, portanto. Beleza? Então, aí o governo de Mussolini vai passar por duas fases o governo dele. Então, a primeira fase de 22 até 24, quando ele organizou as milícias fascistas e tal, promoveram atentados terroristas contra oposições, né? Construiu um Estado forte, um Estado autoritário, né? E vocês veem ele aqui numa marcha, nesse período. Aí a segunda fase, de 25 até 39, né, quando ele implanta a ditadura fascista, e lá nesse período vai ter uma repressão muito violenta, né, em relação aos trabalhadores, né, onde os trabalhadores protestavam. Então, Mussolini tornou o chefe supremo do Estado nesse período aí, chamado de Duce, ou seja, aquele que dirige, né, e aí nesse período ele vai usar muitos instrumentos de repressão, né, política, como também até, inclusive, a pena de morte. Né? A pena de morte vai ser implantada por ele nesse período aí.